A Station T apresenta o podcast Station Cast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, marketing, empreendedorismo e negócios, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Este é a Station Cast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Station Cast. A gente está dando continuidade num papo hiper importante para a humanidade, que é energias renováveis. Como um vetor ou fiel da balança para as questões das mudanças climáticas. E para conversar sobre esse assunto, a gente está falando aqui com Ederaldo Godoy, que é PhD em energias renováveis. Essa comparação sua aí é muito interessante. Nós fizemos uma gravação, eu fiz uma gravação, um episódio com o Guilherme Rosa sobre Construtex. A área da construção civil é o impacto que a construção civil ela tem também, né, nessa questão de climática, vamos colocar assim. E foi muito interessante. Ele começou falando, ele é head da Icon Hub, que é um hub da Sinduscon, Sindicato das Indústrias de Construção Civil. E a gente estava batendo papo e ele falou, Rodrigo, o grande desafio da construção civil é a descarbonização. Então, por exemplo, quando a gente fala de indústria, nessa época, nesse dia, nesse podcast, a gente estava falando justamente da questão da matriz, né? Não é da matriz, na verdade, do conceito que o brasileiro tem de construção. Então a gente ainda constrói muito com tijolo, com cimento, né? Então aquela construção tradicional, né? E a gente sabe que o cimento é um dos maiores poluidores, e o quilo do cimento ele é até subsidiado pelo próprio governo porque a conta não fecha, né? E hoje a gente vê várias outras tecnologias sendo desenvolvidas para substituir o próprio cimento. Bem, ponto esse que ele comentou que teve uma pesquisa, né, onde saiu da... Aí eu fiz a pergunta para ele, muito provavelmente essa tecnologia saiu da academia. Ele falou exatamente, ou seja, saiu da academia, era uma pesquisa de doutorado, sei lá, que se transformou num produto que reduz a capacidade, como se fosse magnetizar a água, de alguma forma, faz com que o cimento seja... você reduz a utilização do cimento, algo do gênero. Enfim, então... Quando a gente vai falar de descarbonização, a gente está falando da mudança de matriz, mudança de mentalidade, de conceitos ou até preconceitos, porque é mais fácil às vezes você opta em comprar uma casa de alvenaria, porque você acha que de repente a casa do steel frame ela é menos valorizada. Tem tudo isso também. Sim. Você acredita que isso daí também impacte nessa questão dos veículos, né, na transição dos veículos de combustão para esses veículos elétricos também? Você fala, não, Rodrigo, eu acho que isso daí, esse preconceito não tem tanto, porque é mais hype, é cool você ter um carro elétrico ou um híbrido. Você acha que, do ponto de vista de transição, de uma matriz energética com um produto automóvel, que é a energia que você põe para rodar, é mais fácil ter esse shift, essa adoção dessa nova tecnologia, do que casas, por exemplo? Vamos lá. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. No tocante a residências, a casas, as construções civis. No Brasil tem toda essa tradição de construir com tijolo, pedra, concreto e ferragem.
Porém, existem tecnologias consolidadas no exterior que você constrói a casa bem mais rápido, utilizando aço. Né? Você foi para Israel, você sabe como que é. Aço, aquelas construções, é bem mais rápido. E o impacto ambiental no tocante à geração de carbono é bem reduzida. Só que no Brasil tem que ser desenvolvido a cadeia produtiva para isso. É uma questão de tempo. Então precisa um grupo investidor vir aqui no Brasil, trabalhar em marketing, trabalhar na cadeia produtiva e logo vir uma realidade. Bom, sobre a mobilização. A nossa mobilização vamos lá, 100% combustão interna. É queima de um combustível. Porém, se a gente for analisar na parte da gasolina, né, nossa mobilização ela é 30% sustentável, porque na gasolina tem quase 30% de bioetanol. Uhum. No diesel, a gente tem 12% de biodiesel. Né? Existe uma nova resolução, a nova lei do gás, uma resolução ANP, que você tem que injetar 5% de molécula verde de biometano no gás natural. Então, aqui no Brasil também, o transporte com gás natural vai ficar mais sustentável. Eu acredito que a combustão interna, os motores de combustão interna, vão ficar por um longo prazo ainda. O que pode acontecer é os combustíveis ficarem mais sustentáveis. Logo, vão entrar aí os combustíveis sintéticos. Com hidrogênio, você faz gasolina, você faz querosene de aviação, você faz de tudo. Tá? E, num futuro, vai ter também os carros a fio cell, a célula combustível, que você entra com um cilindro de oxigênio, um cilindro de hidrogênio, mistura os dois num sistema catalítico e vai gerar energia elétrica para tocar. E o subproduto é água, não tem combustão. E aí, no caso... No caso do veículo elétrico, eu não acredito no veículo elétrico, posso estar enganado, é uma opinião minha. Por quê? O veículo elétrico demanda bateria. A bateria, hoje, tem vida útil aí de 2, 3 anos. E chega uma hora, ela vira um passivo ambiental. Algumas baterias, a maioria das baterias não são nem recicláveis e nem reaproveitáveis. É o grande desafio, o que fazer com elas, né? Mas já estão falando aí em bateria nuclear, que vai durar 50 anos. Eu escutei isso daí, também, que... Para celular, né? Agora, para a gente caminhar aqui para o próximo episódio, você colocou aí a questão do etanol. O Brasil, ele teve, em alguns governos anteriores, políticas bem favoráveis e incentivadoras do gás a álcool. Perdão, do carro a álcool. Inclusive o Brasil, a tecnologia Flex é brasileira, né? É isso, né? Sim. Então, você que não sabia, mas o carro Flex, gasolina e álcool, ele foi tecnologia nacional. Só que isso depois desacelerou, né? E a gente viu aí várias usinas sendo fechadas, etc. O Brasil ele poderia ser líder mundial de etanol. E por que não emplaca isso, né? Assim como que hoje o mundo tá... Eu sei que essa é aquela pergunta que a gente já sabe a resposta, mas é interessante fazer. Você construir, você implantar uma usina sucroalcooleira, ela impacta muito o ambiente, né? Bem menos que uma refinaria. Tá? Então ela impacta... Ela é menos impacto, é isso? Menos impacto que uma refinaria, que a exploração do petróleo. Mas aqui no Brasil, nos últimos anos, poucas usinas sucroalcooleiras têm
tem nascido, né? O que está se investindo agora também é no bioetanol de milho. Tá? Por quê? O bioetanol, quando você faz bioetanol com milho, o milho ele tem uma densidade energética cerca de, 4, 5 vezes maior que da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, o que você tem? Sai a garapa, que é uma solução. E tem muita água também. Uma solução, vezes, né? Água e açúcar. O milho é um carboidrato. No milho, o que você tem ali? Você tem carboidrato. O carboidrato, você liquefaz ele ali, ele quebra, hidrolisa, ele quebra em água. Sim. Né? Então, quebra em açúcar. Então, você consegue produzir mais álcool com um milho. Então, eu acredito que com a capacidade que o Brasil tem em gerar grãos, né? Essa é a malto, né? A maltodextrina vem do milho. As usinas de bioetanol de milho vão ganhar volume. Muito bom. Gente, assim, o papo aqui é muito bom, pode ser um pouco, de repente, denso para você, mas o que a gente está discutindo aqui são formas de reinventar o mundo, ou de ressignificar aí essa questão das mudanças climáticas. E aí, para finalizar, por que eu não acredito que esse discurso climático, das mudanças climáticas, ele é de fato 100% do jeito que ele é? Olha, para mim, aí aqui é para mim, tá? Então... cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha, você tem a sua, eu respeito. A gente não está aqui para criar um embate, mas sim um debate, né? Por que eu não acredito, né, nas mudanças climáticas 100% sendo culpa do homem? Porque por muito mais que se pensa, a Terra ela é muito mais forte do que a gente. Tem aqui bilhões e bilhões de anos da Terra. Já passamos por diversos períodos onde era mar, virou terra, deserto e assim por diante, enfim. E por um outro lado, a gente tem também a questão dos interesses, né, do homem econômico, político, etc, etc. Mas quando eu fui fazer a faculdade, a pós-graduação, eu tive bons professores. Um deles é o José Goldenberg. Então, hoje, para mim, é uma das referências aí no Brasil, né, de mudanças climáticas. Assim como a gente tem o Carlos Nobre, né, que também é uma referência, mas aí ele é muito mais hoje especialista em Amazônia. Bem, um abraço para os dois. Mas eu lembro que na FAAP a gente fez lá dois grupos, os que escolhiam fazer a pesquisa com todos os que iam ser defensores do aquecimento global e os outros que iriam ser os céticos do aquecimento global. E aí a gente tinha os papers, então foi muito bacana. Os próprios professores selecionaram diversos projetos, diversas linhas de pesquisas, né? E a gente começou a estudar, e aí um tinha que defender o aquecimento global, o outro vinha rebater, e foi muito interessante, e eu escolhi o lado do não aquecimento global 100% antrópico, ou seja, pela atuação do homem, e eu falo que, assim, se você escutar os dois lados estão certos. Sim. É muito interessante. Não dá pra gente saber ao certo e com afirmação categórica, é isso ou aquilo. Mas uma coisa me surge como mais uma questão de interrogação, se aqueles que realmente falam pra gente que determinada situação com tanta veemência, com tanta ênfase, né? Eles estão realmente baseados na ciência ou baseados em interesses de uma minoria? É a primeira pergunta que eu faço. Por quê? Porque a gente sabe que quem determina nisso tudo, né, é o IPCC.
né? Então, o IPCC é o painel intergovernamental para mudanças climáticas, vinculado à ONU. E a gente sabe que a ONU, hoje em dia, ela tem a caída em descrédito a cada dia mais, em determinados assuntos, né? Então, como é que fica nisso, Heraldo? Do ponto de vista do cientista, das pessoas que têm realmente mais profundidade com você, nesse caso? Coincidentemente ou não, a partir da Segunda Guerra Mundial, tá? Não sabe se o planeta já estava aquecendo naturalmente, mas coincidiu com o aumento do uso de hidrocarbonetos, né, de derivados de petróleo. E a temperatura do planeta Terra foi aquecendo. E você sabe que quando aquece, também tem um resfriamento. Eu sou discípulo do Giorgio Oscar Giacallia. Ele foi meu pai científico. Eu comecei ciência com ele. Ele é um professor da Poli, depois professor da Unital e faleceu recentemente. Se não me engano, em 1968, 69, ele era italiano, né, naturalizado brasileiro, e ele falou que antes do aquecimento global, a Terra ia esfriar. E a gente pode perceber que o clima geral da Terra está esfriando. A gente tem calor, assim, mas a gente está sentindo mais frio. Tá? Então isso daí é provado cientificamente, que o planeta também está esfriando. Por que esfriando? Porque começa a aquecer, começa a derreter. Processo antrópico, as calotas polares, né? E você tem a sensação térmica de frio. Tá? É muito doido. Bem, é isso. No próximo episódio a gente vai dar continuidade nesse papo que é de extrema importância. E, Heraldo, obrigado por você estar aqui. A gente vai para o próximo episódio. E aí, o próximo episódio eu vou falar aqui sobre os benefícios da energia renováveis dentro desse contexto que a gente está trazendo. E espero que você tenha gostado. Não deixe de nos seguir no Instagram, na stationt.co. De se inscrever aí no YouTube, Stationcast, e no Spotify, que vai sempre na íntegra todos os episódios da Stationcast. Ideias e provocações que estão mudando o mundo para despertar realmente aí o mindset que todo mundo busca em você. Obrigado, Heraldo. Até o próximo episódio, se Deus quiser. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Stationcast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas possam também juntar-se à nossa comunidade. E não se esqueça de nos seguir para ficar por dentro de tudo o que acontecerá nos próximos episódios e de nos enviar suas mensagens e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga o nosso canal no YouTube, Station T, e no Spotify, Stationcast. Um forte abraço.